Olá, eu sou o Thiago Nascimento, advogado, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o inventário e as suas armadilhas. É isso mesmo. Quais são as armadilhas do inventário que a maioria das pessoas desconhece? Vamos lá então. Para quem não sabe, o inventário é um simples procedimento de transmissão de patrimônio. Como assim? A pessoa que foi embora e deixou herança, ela precisa transmitir essa herança para os seus herdeiros, correto? Então, esse processo de transmissão de quem foi embora para as pessoas que estão vivas, que ficaram vivas, esse processo de transmissão patrimonial, nada mais é do que o processo de inventário, beleza? Simples assim. Olha, eu estou dizendo simples, mas a gente sabe que o processo de inventário envolve algumas complexidades. Mas, a grosso modo, é para isso que ele serve, simplesmente para uma transmissão de patrimônio. Quais são, então, as armadilhas que envolvem o inventário? E é aí que as pessoas começam a se embananar toda, às vezes desconhecem e às vezes se assustam. Por quê? Porque quando recebem a conta desse procedimento, meu Deus do céu, a coisa realmente é feia. Chega a ser assustador em determinados casos. E eu já cansei de ver isso como profissional. Vamos lá então. Para quem não sabe, no inventário tem que ser pago um imposto. Que imposto é esse? É o ITCMD. ITCMD nada mais é do que o nome desse imposto, tá? E esse imposto ele é um imposto estadual. Qual que é o valor da alíquota desse imposto? Ela varia muito de um estado para o outro. Ou seja, para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, a alíquota é de 4%. Mas essa alíquota de 4% vai incidir sobre o quê? Sobre o valor de mercado do seu patrimônio. Então faz uma continha básica aí. Você sabe o que você tem de patrimônio e você sabe mais ou menos o que seria o valor de mercado desse seu patrimônio. Soma tudo e desconta aí uma alíquota de 4% sobre esse patrimônio. Isso se você está no estado de São Paulo. Por exemplo, se você é de Minas, a alíquota vai ser de 5%. No Rio de Janeiro, por exemplo, ela pode chegar até 8% e assim sucessivamente em todos os estados que nós temos, correto? E o que é o problema? Se você somar o seu patrimônio e colocar essa porcentagem dessa alíquota, você vai ver que o valor desse imposto é muito alto. E além desse problema de ser caro, o que acontece? Quando é necessário fazer o inventário naquela família, na perda de um ente querido, a gente tem alguns agravantes. Primeiro deles, o Estado não está muito preocupado com você, não. Ele não está preocupado com o seu luto. Então, o que o Estado vai querer fazer? Ele vai querer receber o mais rápido possível esse imposto. Para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, a partir da data do óbito, existe o prazo de 60 dias para você dar entrada no processo de inventário, sob pena de multa, juros, enfim, aquela coisa errada toda. E um outro agravante do inventário é o seguinte: as famílias brasileiras não estão acostumadas a passar por esse procedimento e não é algo assim muito corriqueiro. Por quê? A formação patrimonial das famílias que a gente tem hoje é muito recente, então não é todo mundo que já passou por esse procedimento. Então vamos lá. Quando acontece dentro daquela família de ter que se realizar o inventário, primeiro vem a questão dos custos, que eu já disse para você. Primeiro, o imposto é muito caro. Qual que é o outro gasto que você vai ter dentro desse procedimento? Você vai ter um gasto de cartório. Para quê? Para lavrar a escritura do inventário, para você poder registrar depois o seu formal de partilha. E esse registro vai ser em outro cartório, ou seja, no cartório de registro de imóveis. Então, além do imposto, você já tem gasto com mais 2 cartórios. Fora isso, tem o gasto com honorários de advogado. E se você for fazer esse inventário na justiça, no fórum, ainda tem as taxas judiciais para você pagar. E se a gente for somar isso, fica um valor absurdo. E aí vem um outro agravante. Geralmente, a família não está preparada financeiramente para suportar os custos de um inventário. E o que a família vai ter que fazer para suportar esses custos? Vai ter que fazer a venda de um determinado patrimônio. E é aí que mora um grande perigo e que a maioria das pessoas desconhece. Qual que é o problema de se vender um patrimônio dentro de um inventário? Primeiramente, você tem que ter na cabeça o seguinte: não é qualquer bem do espólio, ou seja, não é qualquer bem que vai ser inventariado que pode ser vendido. Como assim? É o seguinte: antes de vender qualquer bem, principalmente se for um imóvel, é preciso saber qual bem vai ser vendido e tem que fazer um estudo desse bem com valor constante no histórico de declaração da pessoa falecida com relação àquele patrimônio. Como assim? Não ficou claro. Olha aqui. Vamos supor que, por exemplo, a pessoa que foi embora, no histórico do imposto de renda dela, ela tinha uma casa que
estava declarada no seu imposto de renda pelo valor de R$ 100.000. Só que essa casa ela tem um valor de mercado de R$ 500.000. Então, se vocês perceberem, existe uma diferença de R$ 400.000 aí. Ou seja, ela estava declarada no imposto de renda por 100, mas o valor de mercado dela é R$ 500.000. Se você vai vender esse imóvel, vai haver aí um ganho de capital. E esse ganho de capital é o famoso imposto de renda. E sobre essa diferença, ou seja, sobre esses R$ 400.000, pode incidir aí uma alíquota de até 15%. Ou seja, pensa só, além de todos os gastos do inventário, que eu já disse aqui para você, que são os gastos ordinários, os gastos normais, que sempre vai existir dentro do inventário, se tiver necessidade de vender um patrimônio, pode ser que a família caia nessa encruzilhada. Ou seja, além de suportar os gastos do inventário, vai ter que suportar ainda esse ganho de capital que é refletido no imposto de renda. Então imagina só a situação que eu contei para vocês. Essa diferença de 100 declarado no imposto de renda com os 500 mil que vale, que é o valor de mercado do imóvel, são 400 mil. Sobre os 400 mil, tira uma alíquota aí de 15%, seria mais esse acréscimo que a família teria que pagar. E não é só isso, pessoal. O que a gente vê também de maneira corriqueira dentro do inventário? Geralmente, para custear as despesas do inventário, como eu disse para vocês, o Estado não está muito preocupado, ele quer receber logo o dinheiro, ele não dá muito tempo para a família se preparar, se organizar para fazer esse procedimento. Então a família vai lá, vende o imóvel e o que geralmente acontece? A pessoa que está comprando um bem, um imóvel, que está dentro de um processo de inventário, geralmente aquela pessoa vai comprar, sabe, que aquele procedimento para livrar aquele imóvel do processo de inventário pode demorar algum tempo. No que ele vai propor para a família? Olha, se o seu imóvel vale 500, eu vou pagar 400, tá bom assim? Por isso daí é o que a gente chama de deságio no mercado imobiliário. Ou seja, é aquela defasagem que a família experimenta do valor do bem em razão da pressa do negócio. Ah, eu te entrego por X para vender mais rápido possível, fico satisfeito com esse valor, mas não era o valor que eu deveria ter vendido. É mais ou menos assim. Então, se a gente for somar tudo, a gente tem as despesas ordinárias do inventário, que é o que eu falei para vocês, imposto, 2 cartórios, honorários de advogado, se você levar para o fórum mais as taxas judiciais, a gente pode ter, nesse caso, se tiver que vender imóveis, o ganho de capital, que é o imposto de renda, e a gente pode ter ainda uma perda patrimonial, que é o deságio. Se a gente for somar tudo, olha, pasmem, pessoal, mas eu já vi casos, eu já experimentei pessoas muito próximas a mim perder cerca de 37% do valor da herança com base nisso que eu estou contando para vocês. Então pensa só, chega quase a 40% do patrimônio herdado que se perde totalmente dentro do inventário. Isso é um absurdo e isso a maioria das pessoas desconhece. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. O inventário não é uma boa saída para quem tem patrimônio. E muitas pessoas, às vezes, buscam soluções alternativas, como, por exemplo, fazer uma doação em vida, fazer um testamento, enfim. Mas eu já adianto para vocês, não vou me estender mais nesse vídeo, que a doação também não é muito boa e não resolve muito problema. Testamento, então, não livra a pessoa do inventário, embora algumas pessoas tenham esse equívoco, tá certo? Essas são as armadilhas que o inventário pode trazer para uma família. E como eu disse, essas armadilhas vêm sempre no pior momento, ou seja, no momento de luto, onde a família sequer está preparada para enfrentar aquele procedimento. Então é isso, pessoal. Espero ter sido claro o suficiente com vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários, podem entrar em contato com o meu e-mail que está aí no Instagram. Enfim, estou à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês têm a respeito desse procedimento. E nos próximos vídeos eu quero conversar com vocês sobre soluções que a gente utiliza atualmente para evitar esse problema do inventário. Tá certo? Espero ter sido claro. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.